Meu nome é Melanie Brooks, tenho 34 anos, e nunca pensei que teria que escolher entre meu filho gravemente ferido e a falta de moradia. Enquanto Tyler, de 7 anos, jazia inconsciente na UTI após o acidente, minha irmã Amanda entrou correndo com seu ultimato: o aluguel triplicaria para $6.800, ou eu sairia pela manhã. Aluguei aquele duplex dela por 3 anos sem problemas. Agora, com as contas médicas me esmagando, ela me emboscou no meu momento mais sombrio. Não discuti. Simplesmente coloquei a mão na bolsa e entreguei a ela um envelope preto. Quando ela abriu, seu rosto empalideceu. Antes de me aprofundar no que aconteceu em seguida, adoraria saber de onde você está assistindo hoje. Deixe sua localização nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre traição familiar e justiça inesperada. Agora, deixe-me levá-lo de volta para onde tudo começou. Amanda e eu nunca fomos o que se poderia chamar de próximas. Crescendo no subúrbio de Boston, éramos como a noite e o dia. Amanda, a criança de ouro, 2 anos mais velha que eu, e eu, a última. Pelo menos, era assim que me sentia. Embora compartilhamos o mesmo cabelo escuro e olhos azuis, era aí que nossas semelhanças terminavam. Desde o início, Amanda era o orgulho e a alegria dos nossos pais. Seus recitais de balé, concertos de piano e notas excelentes dominavam as conversas em família. Meus pais, Richard e Diane Brooks, nunca perdiam suas apresentações, torcendo alto na primeira fila. Meus jogos de softball? Eles apareciam para o último inning, se aparecessem, com meu pai olhando o relógio a cada poucos minutos. A Amanda é igualzinha a mim, meu pai se gabava para amigos e familiares. Ela tem um tino para os negócios. Enquanto isso, minha mãe corria para defendê-la quando os professores a chamavam por seu comportamento mandão ou quando os pais da vizinhança reclamavam de sua atitude arrogante. Eu era o oposto, quieta, artística e extremamente independente. Aos 14 anos, eu já trabalhava como babá para comprar meus próprios materiais de arte. Aos 16, já tinha economizado o suficiente de vários empregos para comprar meu primeiro carro, um Honda surrado no qual Amanda se recusava a ser vista. Meus pais interpretavam minha autossuficiência como indiferença, e não como necessidade. Porque você não pode ser mais como sua irmã, tornou-se o refrão da minha infância. O que eles não conseguiram ver foi que a confiança de Amanda se baseava na validação constante deles, enquanto a minha crescia por sobreviver sem ela. A faculdade marcou nossa primeira separação de verdade. Amanda frequentou a mesma universidade particular do nosso pai, uma universidade particular cara, onde se formou em administração, mas passava a maior parte do tempo socializando. Ganhei uma bolsa de estudos para a Escola de Design de Rhode Island, onde estudei design gráfico e trabalhei em 2 empregos para cobrir as despesas. Depois da formatura, nossos caminhos divergiram ainda mais. Mudei-me para Nova York, consegui um emprego em uma agência de design e construí uma reputação. Amanda voltou para casa, trabalhou na empresa do nosso pai e vivia sem pagar aluguel, enquanto reclamava do seu salário inicial de 6 dígitos. Então, nossos pais faleceram. Nosso pai, vítima de um ataque cardíaco repentino, e nossa mãe, vítima de câncer, apenas 8 meses depois. A morte deles revelou muito sobre sua situação financeira e, por extensão, suas prioridades. O testamento foi um choque para nós dois, mas por motivos diferentes. Embora a casa da família e a maior parte dos bens líquidos tenham ido para Amanda, descobri algo inesperado. Meu pai havia estabelecido um fundo fiduciário para mim que só poderia ser acessado quando eu completasse 30 anos. Seu bilhete explicava: Melanie, você sempre foi responsável. Isso é para garantir que você tenha segurança mais tarde na vida, quando estiver pronta para isso. Amanda ficou furiosa com o fundo, apesar de ter recebido um valor significativamente maior adiantado. Papai sempre disse que eu ficaria com tudo, reclamou ela durante a leitura do testamento. Isso não é justo. O que nem Amanda nem nossos pais sabiam era que eu vinha economizando agressivamente há anos. Quando meu aniversário de 30 anos chegou e ganhei acesso ao fundo, não precisei dele para as despesas do dia a dia. Em vez disso, criei uma LLC e comecei a procurar oportunidades de investimento, especialmente em imóveis. Foi aí que o destino interveio. A administradora de imóveis que administrava os imóveis para aluguel dos nossos pais, incluindo o duplex onde Amanda agora morava, anunciou que estava vendendo o portfólio.
Amanda, que havia gastado grande parte de sua herança em férias de luxo e empreendimentos comerciais fracassados, não tinha condições de comprá-los. Por meio da minha LLC, a Horizon Investments, comprei todo o portfólio, incluindo o duplex. Ninguém me conectou com a Horizon. Usei meu advogado, Benjamin Urai, como rosto público. Amanda presumiu que os imóveis tinham sido vendidos para alguma corporação sem rosto, e eu não vi motivo para corrigi-la. Por que manter segredo? Eu conhecia minha irmã. Se ela descobrisse que eu era o dono dos prédios, esperaria tratamento especial. Pagamentos atrasados se tornariam favores familiares e o relacionamento profissional se desintegraria. Então, mantive a ilusão de que ela estava lidando com uma empresa de gestão, não com a irmã. Enquanto isso, minha vida pessoal tomou várias reviravoltas. Conheci Derek Mitchell em um evento beneficente em Manhattan. Alto, charmoso e aparentemente bem-sucedido no mundo financeiro. Nosso romance relâmpago levou ao casamento em 1 ano, e Tyler chegou 9 meses depois. Por um tempo, tudo parecia perfeito. Mas o charme de Derek mascarava falhas graves. Sua carreira de sucesso era em grande parte fabricada. Ele mudava de emprego, sendo demitido por mau desempenho ou violações éticas. Quando Tyler tinha 3 anos, descobri que Derek havia acumulado dívidas enormes de jogo e vinha roubando de nossas contas conjuntas. O divórcio foi feio, mas necessário. Derek lutou pela guarda, não porque quisesse ser pai, mas porque sabia que a pensão alimentícia viria da minha renda crescente. Quando o juiz me concedeu a guarda total, com direito a visitas supervisionadas, Derek parou de aparecer por completo. Sua última pensão alimentícia veio há 2 anos, antes de ele desaparecer em algum lugar da Flórida. Durante todo esse tempo, nunca contei a Amanda sobre minha situação financeira. Quando Tyler e eu precisávamos de um novo começo, longe de Nova York e das lembranças de Derek, abordei Amanda com uma proposta. Eu alugaria a unidade vaga no duplex onde ela morava, dando a ela uma renda estável como minha senhoria. Ela concordou entusiasticamente, provavelmente vendo isso como mais uma oportunidade de me impor algo. O acordo funcionou por 3 anos. Paguei o aluguel em dia para a administradora, que secretamente me devolvia a maior parte, como proprietária, enquanto mantinha o imóvel às minhas custas, sob o pretexto de fazer melhorias. Amanda se gabava de ser uma proprietária generosa sempre que eu consertava alguma coisa, sem nunca questionar por que um inquilino gastaria seu próprio dinheiro com responsabilidades de proprietário. Enquanto isso, continuei construindo meu negócio remoto de design gráfico, criando marcas para clientes em todo o país e criando Tyler no tranquilo subúrbio onde crescemos. A vida não era perfeita, mas era estável. Até que deixou de ser. Enquanto eu estava sentada naquele quarto de hospital, observando as máquinas respirarem pelo meu filho, não fazia ideia de que meu mundo cuidadosamente construído estava prestes a colidir com a mais recente crise de Amanda. Eu deveria ter previsto. Os problemas de Amanda tinham o hábito de se tornar a emergência de todos os outros. Aos 34 anos, eu já tinha estabelecido uma rotina confortável. Meu negócio de design gráfico havia crescido o suficiente para que eu pudesse ser seletiva com meus clientes, trabalhando remotamente do meu escritório em casa, enquanto Tyler estudava na escola primária local. Todas as manhãs, eu o acompanhava até o ponto de ônibus no final da nossa rua, com sua mochila do Homem-Aranha balançando enquanto ele pulava ao meu lado, conversando sobre dinossauros, o espaço ou qualquer que fosse sua obsessão atual. Tyler tinha meu olhar artístico e minha curiosidade, mas nada da minha timidez de infância. Aos 7 anos, ele era pura energia e imaginação, construindo elaboradas estruturas de Lego, criando seus próprios quadrinhos e fazendo amigos por onde passava. Seus professores elogiavam sua criatividade e gentileza, características que eu havia me esforçado para cultivar nele. Mãe, você acha que eu poderia ser astronauta e artista? Ele perguntava com frequência, com seus grandes olhos azuis sérios sob a cabeleira castanha. Você pode ser qualquer coisa que você quiser, eu sempre respondia, determinada a que meu filho nunca questionasse seu valor ou potencial como eu questionei enquanto crescia. A coparentalidade com Derek era inexistente. Após o divórcio, suas ligações tornaram-se pouco frequentes e, em seguida, cessaram completamente. Seus cheques de pensão alimentícia, sempre atrasados, acabaram cessando quando ele se mudou para a Flórida sem fornecer um endereço para encaminhamento. Tyler ocasionalmente perguntava sobre seu pai, mas as perguntas diminuíram com o passar do tempo.
Meu coração se partiu ao vê-lo examinar os pais em eventos escolares, mas eu dediquei todo o meu amor a ser mãe e pai para ele. Nossa vida no duplex era tranquila. Meu lado tinha 3 quartos, um para cada um de nós, e meu escritório em casa, com um pequeno quintal onde Tyler podia brincar. Eu havia investido na reforma do meu apartamento quando nos mudamos, reformando a cozinha e os banheiros sob o pretexto de ser uma inquilina com um investimento em comum. Amanda, morando no apartamento anexo, ocasionalmente aparecia sem avisar, geralmente para se gabar de uma compra ou reclamar dos problemas recentes com o namorado. Minha melhor amiga na cidade era Hannah Reed, uma professora de jardim de infância com quem reencontrei depois de voltar. Ela morava a alguns quarteirões de distância e frequentemente se juntava a nós para noites de cinema ou ajudava Tyler quando eu tinha prazos. Nosso vizinho Marco Sullivan, um aposentado viúvo, tornou-se uma espécie de avô para Tyler, ensinando-o sobre jardinagem e conserto de bicicletas. Terça-feira, 14 de abril, começou como qualquer outro dia. Fiz panquecas de chocolate para o Tyler, uma tradição semanal, conferi a lição de casa dele e o acompanhei até o ponto de ônibus. Antes de embarcar, ele me deu seu abraço de sempre e disse: "Te amo até Plutão, ida e volta, mãe." Fiquei observando até o ônibus dobrar a esquina, sem imaginar que aquele seria o último momento normal que teríamos em meses. Às 13h42, meu telefone tocou, e o número da escola iluminou a tela. Meu estômago embrulhou imediatamente. Escolas não ligam no meio do dia com boas notícias. Senhorita Brooks, a voz era do diretor Davis, tensa e com uma urgência controlada. Houve um acidente durante o recreio. Tyler caiu da estrutura de escalada. Os paramédicos já estão aqui. O mundo virou de cabeça para baixo. Lembro-me de pegar minhas chaves e minha bolsa, sem me dar ao trabalho de desligar o computador ou trancar a porta da frente. Dirigi até a escola no piloto automático, com as mãos tremendo no volante, rezando para quem quisesse ouvir. Quando cheguei, uma ambulância já estava partindo, com as sirenes ligadas. O diretor Davis me interceptou no estacionamento. Estão levando ele para o Hospital Infantil de Boston. Ele bateu a cabeça. Ainda não recuperou a consciência. As horas seguintes se passaram em um borrão de terror. Seguindo a ambulância até o hospital, o caos controlado do pronto-socorro, os médicos fazendo perguntas que eu lutava para responder em meio ao pânico. Palavras como traumatismo crânioencefálico, pressão intracraniana e coma induzido ricochetearam em mim como granizo. O Dr. Raymond Wells, o neurologista pediátrico designado para o caso de Tyler, finalmente esclareceu tudo na sala de espera, com seus olhos gentis e sérios por trás de óculos de aro fino. Tyler sofreu um traumatismo craniano significativo, explicou ele gentilmente. Há um inchaço no cérebro, e o colocamos em coma induzido para dar tempo ao cérebro de se recuperar. Precisaremos realizar uma cirurgia para aliviar a pressão. Ele vai? Não consegui terminar a pergunta. As próximas 72 horas são cruciais, disse o Dr. Wells, pousando a mão firme no meu ombro. O Tyler é jovem e saudável, o que joga a favor dele. Mas quero ser sincero com você. Estamos diante de uma situação séria. Permitiram que eu visse antes da cirurgia. Meu menino vibrante e cheio de energia estava imóvel, com tubos e fios conectando-o a máquinas que apitavam e chiavam. Seu rostinho estava inchado e machucado, quase irreconhecível. Segurei sua mão inerte, fazendo promessas que não tinha certeza se conseguiria cumprir. Você vai ficar bem, meu bebê. A mamãe está aqui. Eu não vou a lugar nenhum. A cirurgia durou 4 horas. Hannah chegou na metade, me trazendo café e uma muda de roupa, sentando-se silenciosamente ao meu lado enquanto eu olhava para o relógio da sala de espera. Marcos ligava de hora em hora para saber das novidades. Até meus clientes, notificados pela minha resposta automática de e-mail configurada às pressas, enviaram mensagens de apoio. Após a cirurgia, o Dr. Wells relatou um otimismo cauteloso. Aliviamos a pressão com sucesso. Agora, aguardamos e monitoramos. A UTI se tornou meu novo lar. Eu dormia em uma poltrona reclinável ao lado da cama de Tyler, saindo apenas para tomar banho na sala de estar do hospital. Os dias se misturavam, marcados por trocas de plantão de enfermeiras e rondas médicas.
As contas médicas começaram a chegar antes mesmo de Tyler se estabilizar, com o seguro cobrindo parte do dinheiro, mas deixando milhares de dólares em despesas extras que rapidamente esgotaram meu fundo de emergência. Durante todo esse tempo, Amanda estava notavelmente ausente. Deixei uma mensagem de voz para ela na noite do acidente, mas ela não respondeu, o que não é incomum quando as crises dos outros não a beneficiam diretamente. Eu estava focado demais em Tyler para ir atrás dela. No quinto dia, o estado de Tyler havia se estabilizado, mas permanecia crítico. Ele ainda não havia acordado, mas os médicos estavam reduzindo lentamente a sedação, na esperança de que ele apresentasse sinais de consciência. Eu conversava baixinho com ele, contando sobre um esquilo que vira no terreno do hospital, quando a porta da UTI se abriu. Amanda estava ali, com a bolsa de grife no braço, sem um fio de cabelo fora do lugar. Depois de quase uma semana com o sobrinho lutando pela vida, ela finalmente apareceu. Mas algo em sua expressão me dizia que aquela não era uma visita compassiva. Precisamos conversar, disse ela, mal olhando para a figura imóvel de Tyler, sobre a propriedade. O timing da Amanda não poderia ter sido pior. Eu estava acordada há quase 36 horas seguidas, saindo do lado do Tyler apenas para ir ao banheiro. Meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e eu estava usando a mesma calça de moletom da loja de souvenirs do hospital pelo segundo dia. Enquanto isso, Amanda parecia ter saído de uma reunião de negócios com seu blazer feito sob medida e brincos de pérola. Isso não pode esperar? Perguntei, com a voz rouca de exaustão. O estado do Tyler ainda é crítico. Amanda olhou para o corpo inconsciente do meu filho, sua expressão suavizando-se momentaneamente. Ele parece estável o suficiente. Ela se sentou na beirada da cadeira de visitas, colocando sua bolsa de grife cuidadosamente longe de qualquer equipamento hospitalar. Sinto muito pelo Tyler. Sério. Mas crianças são resilientes. Tenho certeza de que ele vai se recuperar. Sua desconsideração casual da condição de Tyler, que ameaçava a vida dele, me fez cerrar os dentes, mas eu já tinha aprendido há muito tempo que lidar com a insensibilidade de Amanda só a incentivava. E quanto à propriedade, perguntei, querendo acabar logo com o que quer que fosse para poder voltar minha atenção para Tyler. Amanda cruzou as pernas e alisou a saia. Bem, não tem um jeito fácil de dizer isso, mas vou precisar aumentar seu aluguel. Ela disse isso com o mesmo tom que alguém usaria para anunciar uma pequena mudança nos planos para o jantar. Eu a encarei. Agora? Quer discutir o aluguel enquanto Tyler estiver na UTI? É um momento infeliz, ela admitiu, dando de ombros. Mas negócios são negócios, Mel. De quanto ao aumento? Perguntei, embora algo em sua atitude me dissesse que eu não ia gostar da resposta. Amanda examinou sua manicure antes de me olhar nos olhos. Vou triplicar o valor. A partir do mês que vem, serão $6.800. O valor me atingiu como um golpe físico. Meu aluguel atual era de $2.200, já um pouco acima do valor de mercado, mas nunca reclamei, pois sabia para onde o dinheiro ia. $6.800 era completamente irracional, especialmente com as contas médicas crescentes. Isso é impossível, eu disse. O mercado é o que eu disser, interrompeu Amanda. É minha propriedade e eu preciso do dinheiro. Se você não puder pagar, precisa sair amanhã de manhã. Amanhã? Isso não é legal. A lei do inquilino exige. Não me importa o que é legal, ela retrucou, fazendo aspas no ar. Tenho despesas, Melanie. Despesas importantes que surgiram de repente. Observei o rosto da minha irmã, reconhecendo a tensão ao redor dos seus olhos, a leve contração na bochecha esquerda, sinais que eu já tinha visto antes, quando ela estava com problemas financeiros. O que você fez desta vez? Perguntei baixinho, sem querer perturbar Tyler ou alertar as enfermeiras sobre nossa conversa cada vez mais tensa. A compostura de Amanda vacilou um pouco. Nada. Bem, fiz alguns investimentos que não deram certo como planejado. Investimentos? Como o seu investimento no food truck do seu ex-namorado que desapareceu da noite para o dia, ou o seu investimento em criptomoeda que faliu? Suas bochechas coraram de raiva. Você se acha tão perfeita, não é? A pequena Melanie, que sempre fazia tudo certo. Bem, nem todos nós conseguimos ser tão chatos e responsáveis.
A conversa estava tomando rumos diferentes, como costumava acontecer com Amanda. Respirei fundo e tentei uma abordagem diferente. Amanda, mesmo que eu quisesse pagar essa quantia, não posso. Olhe ao seu redor. Apontei para o quarto do hospital. As contas médicas do Tyler já estão na casa das dezenas de milhares. O plano de saúde não cobre tudo. Mal consigo me manter à tona. Por um instante, pensei ter visto um lampejo de empatia em seus olhos, mas ele desapareceu rapidamente. Isso não é problema meu, disse ela friamente. Preciso do dinheiro. Ou pago ou saio. A escolha é sua. Uma lembrança passou pela minha cabeça, Amanda aos 10 anos, mantendo minha boneca favorita como refém, exigindo que eu lhe desse minha sobremesa por uma semana se eu a quisesse de volta. Algumas coisas nunca mudam. O que aconteceu exatamente? Insisti. Não se trata apenas de maus investimentos, não é? A fachada de Amanda se desfez ainda mais. Ela olhou para a porta e depois baixou a voz. Tudo bem. Se quer saber, tenho algumas dívidas de jogo. Significativas, para quem não aceitam o preciso de mais tempo como resposta. Lá estava. Amanda sempre teve uma queda por cassinos, começando com viagens de fim de semana para Atlantic City aos 20 e poucos anos. Parecia que a indulgência ocasional tinha aumentado. Quanto você deve? Perguntei. O suficiente para eu precisar triplicar seu aluguel, ela retrucou. Os detalhes não são da sua conta. São sim, se você estiver fazendo do seu problema o meu problema, retruquei, principalmente quando afeta a estabilidade do meu filho durante uma crise médica. Amanda se levantou abruptamente. Olha, não tenho tempo para discutir isso. $6.800 até o primeiro dia do mês que vem, ou despejo. Essas são suas opções. Já anunciei a unidade online, caso você decida ser mais dura com isso. A audácia era de tirar o fôlego, até mesmo para Amanda. Enquanto ela andava de um lado para o outro no pequeno quarto do hospital, pensei em todas as vezes em que nossos problemas se tornaram a emergência de todos. As férias em família foram canceladas porque Amanda reprovou em 3 matérias e precisava de aulas particulares de verão. Minha festa de formatura da faculdade se tornou uma comemoração do novo emprego de Amanda. Meus pais perderam o aniversário de Tyler porque Amanda havia terminado um relacionamento e precisava mais deles. Sempre, esperava-se que eu compreendesse, me acomodasse, colocasse minhas necessidades em último lugar. Era a regra tácita da família, as crises de Amanda superavam tudo. Enquanto eu observava olhar seu reflexo na janela do quarto de hospital de Tyler, ajeitando o cabelo enquanto meu filho lutava pela vida, algo mudou dentro de mim. Uma vida inteira de paciência e compreensão se transformou em determinação. Então é isso? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Suas dívidas de jogo são mais importantes do que a recuperação do seu sobrinho, do que sua irmã ter uma casa estável durante uma emergência familiar. Amanda teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada, mas só por um instante. Não seja tão dramática. Tyler vai se recuperar e você vai dar um jeito. Você sempre dá. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Preciso de uma resposta até amanhã. $6.800, ou você está fora. Quando ela estendeu a mão para a maçaneta, tomei uma decisão. Durante anos, protegi Amanda das consequências. Mantive nossa farsa para poupar seu orgulho e preservar o pouco relacionamento que tínhamos. Mas, ao vê-la se afastar da cabeceira de Tyler sem nada além de exigências financeiras e sem um pingo de preocupação genuína, percebi que o tempo de proteção havia acabado. Espere, eu disse baixinho. Amanda se virou, com a impaciência estampada no rosto. O quê? Tenho uma coisa para você. Peguei minha bolsa de couro gasta ao lado da cama de hospital de Tyler, a mesma bolsa que estava ali intocada havia dias, contendo itens essenciais que eu havia pegado às pressas quando a escola ligou. Embaixo da minha carteira, do carregador do celular e de uma barra de granola pela metade, havia um envelope preto e elegante que eu sempre carregava comigo, não por expectativa, mas por preparação. Amanda observou com os olhos semicerrados enquanto eu tirava o envelope, seu pé batendo impacientemente no piso de linóleo. Se for um cheque, é melhor que seja o valor integral, disse ela, estendendo a mão. Não lhe entreguei o envelope imediatamente. Em vez disso, olhei para Tyler,
tubo saindo de seu pequeno corpo, o bip rítmico dos monitores sendo o único som que indicava a vida. Então, olhei de volta para minha irmã, vendo não apenas a mulher arrogante diante de mim, mas a garotinha que um dia fora minha companheira de brincadeiras antes que o tratamento diferenciado dos nossos pais nos separasse. Sabe, eu disse suavemente, passei a vida inteira tentando te entender, Amanda. Inventando desculpas para o seu comportamento, carregando o fardo do nosso relacionamento. Mesmo agora, com o Tyler lutando pela vida, ainda estou fazendo trabalho emocional por você. Amanda revirou os olhos. Me poupe da conversa de terapia e me dê a sua resposta. Você vai pagar ou vai embora? Levantei-me lentamente, com o corpo rígido dos dias na cadeira do hospital. Mesmo em pé, me senti pequena ao lado de Amanda, de salto alto, mas, pela primeira vez, não me senti diminuída pela diferença. Aqui está a minha resposta, disse eu, entregando-lhe um envelope preto. Amanda o agarrou, provavelmente esperando um cheque bancário. Suas unhas francesinhas romperam o lacre, e ela retirou o conteúdo, vários documentos legais com selos e assinaturas oficiais. O que é isso? Perguntou, a confusão substituindo a presunção. Escrituras de propriedade, respondi calmamente. E registros de propriedade. Seus olhos percorreram a primeira página e se arregalaram. Ela virou para o documento seguinte, seus movimentos se tornando cada vez mais frenéticos. Aqui diz que a Horizon Investments é dona do duplex e dos outros imóveis, mas isso não é possível. A administradora me disse. A Horizon Investments é a minha empresa, eu disse baixinho. Sou dona de todo o portfólio de imóveis há 5 anos, incluindo o duplex onde você mora. Onde nós dois moramos. A cor sumiu do rosto de Amanda. Ela olhou para os documentos novamente, como se esperasse que as palavras se reorganizassem. Isso não é, você não pode, papai deixou essas propriedades para serem administradas por... Papai deixou ativos líquidos para você e um fundo para mim, corrigi gentilmente. Quando a administradora decidiu vender o portfólio, você não tinha condições de comprá-lo, mas eu tinha, por meio da minha LLC. Amanda afundou na cadeira de visitas, os papéis tremendo em suas mãos. Então, todo esse tempo, quando eu pensava que era sua senhoria, você era na verdade minha inquilina, confirmei. Mantive o acordo porque parecia te fazer feliz, pensando que você tinha algum poder sobre mim. E, honestamente, era mais simples do que lidar com as consequências de você saber a verdade. O aluguel ia para a administradora, que pegava a taxa e repassava o restante para a Horizon Investments, para mim. Eu basicamente pagava o aluguel para mim mesma, mantendo a ilusão de que você estava no comando. O choque de Amanda estava dando lugar à raiva, suas bochechas ficando vermelhas. Isso é um truque. Você está mentindo. Ligue para o Benjamin Urai, sugeri, nomeando meu advogado. O número dele está nos documentos. Ele cuida de todos os assuntos jurídicos da Horizon. Ele vai confirmar tudo. À medida que a realidade se instalava, a expressão de Amanda oscilava entre descrença, raiva e, finalmente, medo. E agora, ela perguntou, com a voz mais grave do que eu ouvia há anos. Você vai me despejar? É essa a sua vingança? Quando Amanda saiu furiosa, a porta se fechando atrás dela, Natalie ergueu uma sobrancelha. Família, eu disse, em tom de explicação. Ela cantarolou, compreensiva, enquanto verificava os monitores de Tyler. A família pode ser a maior bênção e o maior desafio ao mesmo tempo. Sentei-me novamente ao lado de Tyler, segurando sua mãozinha. O confronto me deixou exausta, mas também estranhamente liberta. Pela primeira vez em nossas vidas adultas, Amanda e eu nos víamos com clareza, sem a distorção dos nossos papéis de infância. Enquanto Natalie trabalhava eficientemente ao nosso redor, inclinei-me perto do ouvido de Tyler e sussurrei: somos só você e eu contra o mundo, amigo, e somos mais fortes do que qualquer um imagina. Eu não fazia ideia de que nossa força seria testada ainda mais antes que a noite acabasse. A calma após a saída dramática de Amanda durou exatamente 43 minutos. Eu cochilava na cadeira ao lado da cama de Tyler, minha mão ainda apoiada na dele, quando o monitor de repente explodiu em uma cacofonia de alarmes. O corpo de Tyler ficou rígido e começou a convulsionar. Convulsão, gritou Natalie, apertando o botão de emergência enquanto simultaneamente abaixava a cama de Tyler para uma posição horizontal.
O quarto se encheu de profissionais de saúde. Alguém me puxou para longe da cama com delicadeza, mas firmeza, enquanto a equipe cuidava do meu filho. O Dr. Wells chegou momentos depois, gritando ordens enquanto avaliava Tyler. A pressão arterial está caindo, gritou uma enfermeira. O 2 caiu para 82, relatou outra. Precisamos entubar agora, decidiu o Dr. Wells. Preparem a OR3. Vamos voltar. Fiquei encostado na parede, com as mãos cobrindo a boca, observando impotente enquanto se preparavam para levar Tyler de volta à sala de cirurgia. Enquanto destravavam as rodas da cama, o Dr. Wells se aproximou de mim. A pressão intracraniana aumentou repentinamente, explicou, com a voz calma apesar da urgência. Precisamos operar imediatamente para aliviá-la. Mas ele estava estável, sussurrei. Você disse que ele estava estável. Com lesões cerebrais, as condições podem mudar rapidamente, disse ele, colocando a mão firme no meu ombro. Preciso do seu consentimento para uma cirurgia de emergência. Assinei os formulários sem vê-los completamente, com a visão turva pelas lágrimas enquanto levavam Tyler para longe. O Dr. Wells fez uma pausa. Faremos tudo o que pudermos, prometeu antes de seguir a equipe pelo corredor. Sozinho na sala repentinamente silenciosa, desabei na cadeira, minhas pernas não aguentando mais. As máquinas apitando, os lençóis amassados, evidências da presença de Tyler, mas não de Tyler. A ausência era ensurdecedora. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada em choque, antes que Hannah entrasse de repente, ainda usando suas roupas de sala de aula, com a preocupação estampada no rosto. Vim assim que recebi sua mensagem, disse ela, embora eu não me lembrasse de ter enviado uma mensagem para ela. Devo ter feito isso no piloto automático enquanto assinava os formulários de consentimento. Como não respondi, Hannah se ajoelhou diante de mim, segurando minhas mãos geladas. Melanie, o que aconteceu? Eles o levaram de volta para a cirurgia, consegui dizer, com a voz distante dos meus próprios ouvidos. O cérebro dele, a pressão, ele estava tendo convulsões. Hannah me abraçou e algo se rompeu. A barreira de compostura que eu mantive por dias, durante o acidente, a primeira cirurgia, a espera interminável, até mesmo o ultimato cruel de Amanda, finalmente se rompeu. Solucei no ombro de Hannah, gritos guturais e ásperos que pareciam vir de algum lugar além de mim. Ele não pode morrer, ofeguei entre soluços. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo. Ele não vai morrer, disse Hannah com firmeza, embora nós duas soubéssemos que ela não tinha poder para fazer tais promessas. Ele é um lutador, assim como a mãe. O tempo perdeu todo o sentido naquela sala de espera. Hannah me levou até o andar cirúrgico, onde nos sentamos lado a lado em cadeiras de plástico desconfortáveis. Ela me trouxe água que eu não conseguia beber e comida que eu não conseguia comer. O relógio na parede parecia andar a meia velocidade, cada minuto se estendendo para a eternidade. 3 horas depois de esperar, deslumbrei Amanda no saguão do hospital através das portas de vidro da sala de espera. Ela conversava com um homem de terno, seu advogado mais recente, presumi. Quando me viu observando, virou-se rapidamente e seguiu em direção à saída. Mesmo agora, com Tyler lutando pela vida, suas prioridades eram claras. Uma estranha calma se apoderou de mim então. Se Tyler sobrevivesse e não, quando Tyler sobrevivesse, as coisas seriam diferentes. Chega de relacionamentos tóxicos condescendentes. Chega de priorizar a paz em detrimento da saúde. Chega de permitir que Tyler acreditasse que a maneira como Amanda nos tratava era normal ou aceitável. O Dr. Wells finalmente reapareceu após 4 horas e meia, ainda em seu uniforme cirúrgico, parecendo exausto, mas não derrotado, uma distinção que eu aprenderá a reconhecer nos rostos dos profissionais médicos. Conseguimos reduzir a pressão, disse ele, sentando-se ao meu lado. Tivemos que remover uma pequena parte do crânio para dar espaço ao inchaço. Parece dramático, mas é um procedimento padrão para esta situação. E insisti, precisando de uma conclusão. Ele está estável, continuou o Dr. Wells. Mais estável do que antes. As próximas 48 horas serão cruciais. Vamos mantê-lo em coma induzido para dar ao cérebro a chance máxima de se recuperar, mas ele vai acordar eventualmente. Não consegui me conter e fiz a pergunta que me assombrava desde a primeira cirurgia. O Dr. Wells não me deu falso conforto.
Lesões cerebrais são imprevisíveis. Alguns pacientes se recuperam totalmente, outros parcialmente. Alguns têm efeitos duradouros. É muito cedo para saber em que ponto desse espectro Tyler se encaixará. Assenti, apreciando sua honestidade, mesmo que isso me apavorasse. Posso vê-lo? Perguntei. Ele está se recuperando agora. Assim que estiver na UTI, a enfermeira virá buscá-lo. Quando o Dr. Well saiu, Hannah insistiu que eu comesse alguma coisa. Ela me guiou até o refeitório e colocou um sanduíche e suco de maçã na minha frente. Consegui dar algumas mordidas mecânicas, sem sentir o gosto de nada. Você precisa manter a força, ela me lembrou gentilmente. O Tyler vai precisar de você a todo vapor quando acordar. Quando, não se. A escolha das palavras não me passou despercebida. De volta à sala de espera da UTI, Hannah finalmente respondeu ao que obviamente estava se perguntando. Eu vi a Amanda saindo mais cedo. Ela realmente veio te apoiar? Dei uma risada vazia. Não exatamente. Contei ela sobre o ultimato da Amanda e minha revelação sobre a propriedade do imóvel. Hannah arregalou os olhos. Você era dona do duplex esse tempo todo? E ela nunca soube. Eu mantive segredo para simplificar, expliquei. Mas ameaçar triplicar o aluguel enquanto Tyler luta pela vida? Isso ultrapassou um limite que eu não consigo desfazer. O que você vai fazer agora? Antes que eu pudesse responder, Natalie apareceu. Você pode vê-lo agora. Tyler havia sido transferido para uma sala de UTI diferente, com ainda mais máquinas ao seu redor. Sua cabeça estava envolta em bandagens novas, seu rosto pálido contra os lençóis brancos. Apesar do aviso do Dr. Well sobre a remoção do crânio, a visão da cabeça deformada do meu filho sob as bandagens fez meus joelhos cederem. Natalie rapidamente me guiou até a cadeira ao lado da cama. O inchaço faz com que pareça pior do que é, ela me garantiu. Depois que o inchaço diminuir, você mal vai notar. Peguei a mão de Tyler, com cuidado para não atrapalhar o acesso intravenoso. Ei, T.Y. Sussurrei, usando meu apelido especial para ele. Mamãe chegou. Não vou a lugar nenhum. Hannah ficou a noite toda, dormindo desajeitadamente na poltrona perto da janela enquanto eu mantinha minha vigília ao lado da cama de Tyler. A cada hora, enfermeiros vinham verificar seus sinais vitais e a resposta pupilar. A cada vez, eu prendia a respiração até que eles assentissem, satisfeitos. O amanhecer estava raiando quando os dedos de Tyler se contraíram nos meus. Um movimento mínimo, tão sutil que pensei ter imaginado. Mas então aconteceu de novo, uma pressão definitiva contra a minha palma. Tyler, sussurrei, aproximando-me. Está me ouvindo, querida? Nenhuma resposta, mas o movimento da mão era inconfundível. Apertei o botão de chamada e Natalie apareceu em segundos. A mão dele se mexeu, contei a ela, tentando conter minha excitação. Ele apertou minha mão 2 vezes. Natalie verificou os monitores e, em seguida, apontou uma luz para cada um dos olhos dele, observando atentamente a resposta pupilar. Bons reflexos, observou ela, com um pequeno sorriso se formando. O Dr. Wells vai querer saber disso. É um sinal positivo. O que isso significa? Perguntei, com a esperança lutando para superar a exaustão. Significa que o cérebro dele ainda está lá dentro, lutando, disse ela. E é exatamente isso que queremos ver. Quando o turno da manhã chegou e o hospital começou a ganhar vida, senti algo que não sentia desde o acidente, uma pequena centelha de otimismo, frágil, mas persistente, como o primeiro broto verde após um incêndio florestal devastador. Tyler tinha um longo caminho pela frente, mas ele ainda estava comigo, ainda lutando. E por enquanto, isso bastava. As 48 horas críticas mencionadas pelo Dr. Wells passaram em meio a um turbilhão de monitoramento, ajustes de medicação e otimismo cauteloso. A pressão cerebral de Tyler permaneceu estável. Seus sinais vitais se fortaleceram e, no terceiro dia após a segunda cirurgia, a equipe médica começou a reduzir lentamente sua sedação. Vamos tirá-lo do coma gradualmente, explicou o Dr. Wells durante as rondas matinais. Não é como nos filmes, em que os pacientes simplesmente acordam de repente. É um processo que pode levar dias. Eu havia me instalado permanentemente no quarto de Tyler, saindo apenas quando absolutamente necessário.
Hannah trouxe roupas limpas e levou minha roupa para lavar em casa. Marcos passou por lá com sopa caseira, garrafas térmicas e atualizações sobre o bairro. Meus clientes foram compreensivos, com muitos insistindo que eu tirasse uma licença remunerada em vez de tentar trabalhar remotamente no hospital. O que eu não tinha visto era Amanda. Depois do nosso confronto, ela ficou completamente em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo mensagens repassadas por conhecidos em comum. Uma parte de mim estava aliviada, outra parte se preocupava com o que ela poderia estar planejando. No quinto dia após a segunda cirurgia, enquanto eu ajudava a enfermeira a virar o Tyler para evitar escaras, meu celular vibrou com repetidas notificações de texto. Quando finalmente verifiquei, encontrei 17 mensagens de Amanda, variando de acusações raivosas a pedidos de desculpas emocionados e perguntas práticas sobre a situação da propriedade. A última mensagem dizia: "Precisamos conversar pessoalmente hoje." Mostrei as mensagens para Hannah, que havia chegado com o almoço. "Você não deve uma resposta a ela agora", Hannah ressaltou. "Seu foco é o Tyler." "Eu sei", suspirei. "Mas deixar as coisas sem resolver com a Amanda só vai criar mais drama depois. E, sinceramente, prefiro lidar com isso agora, enquanto o Tyler ainda está sedado, do que quando ele estiver mais consciente." Mandei uma mensagem de texto para Amanda, avisando que ela poderia ir ao hospital às 15 horas, quando Tyler estaria fazendo exames, o que nos daria 30 minutos para conversar em particular. Enquanto esperava por Amanda, liguei para Benjamin Urai, meu advogado, para obter esclarecimentos jurídicos sobre a situação. "Você tem todo o direito de despejá-la, dadas as circunstâncias", aconselhou Benjamin depois que expliquei o ocorrido. "Mas há um processo formal que precisaríamos seguir." "Eu não quero necessariamente despejá-la", admiti. "Só quero que ela entenda a realidade da nossa situação e se comporte de acordo." Nesse caso, eu recomendaria redigir um contrato formal de locação, algo que deveríamos ter feito anos atrás. Ele definiria claramente as expectativas, o valor do aluguel e as consequências em caso de violação. Você poderia preparar algo assim? Só para eu ter essa opção quando falar com ela. Claro, enviarei por e-mail em até 1 hora. Quando Amanda chegou, eu me sentia preparada, embora não totalmente preparada emocionalmente. Nos encontramos na pequena sala de consulta familiar do hospital, um espaço projetado para conversas difíceis, com suas cores suaves e uma caixa de lenços de papel em destaque na mesa central. Amanda parecia diferente e discreta, com maquiagem mínima e roupas casuais, em vez de sua aparência refinada de sempre. Ela sentou-se à minha frente, mexendo na alça da bolsa. "Como está o Tyler?", perguntou, surpreendendo-me ao demonstrar preocupação por ele. "Estável", respondi cautelosamente. "Eles estão tirando-o da sedação gradualmente. Os médicos estão cautelosamente otimistas." Ela sentiu, parecendo genuinamente aliviada. "Ótimo. Isso é muito bom." Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Pela primeira vez, não me apressei em preenchê-lo, esperando que Amanda declarasse seu propósito. "Eu verifiquei tudo", disse ela finalmente, "sobre os imóveis. Falei com Benjamin Urai." "Você realmente é dono de todos eles?" "Sim." "Por que você não me contou?" Havia mágoa em sua voz agora, junto com a indignação. "Todos esses anos, me deixando acreditar que eu estava no comando quando, na verdade, você estava, o quê? Rindo de mim pelas costas." "Eu não estava rindo, Amanda. Eu estava evitando exatamente esse tipo de drama. Se você soubesse que eu era dona do prédio, teria respeitado os limites entre locador e inquilino? Ou teria esperado tratamento especial, perdão por atraso de pagamento, melhorias gratuitas?" O silêncio dela foi resposta suficiente. E claramente, continuei, eu tinha razão em me preocupar, visto que seu primeiro instinto ao enfrentar problemas financeiros era extorquir sua irmã enquanto o filho dela estava na UTI. Amanda estremeceu com a minha caracterização, mas não negou. "Eu estava desesperada", disse ela baixinho. "As pessoas a quem devo dinheiro não são pacientes." "Agiotas?", perguntei, com o estômago embrulhado. "Agiotas não", ela interrompeu. "Só credores privados que não fazem muitas perguntas. Os juros aumentam rápido." Belisquei a ponta do nariz, lutando contra uma dor de cabeça de estresse. "Quanto você deve?"
Cerca de $40.000, admitiu ela, olhando para as mãos. A quantia era substancial, mas não catastrófica, certamente não valia a pena destruir nosso relacionamento ou ameaçar a estabilidade do sobrinho. Por que você simplesmente não pediu ajuda? Perguntei, direto e honesto. Amanda deu uma risada amarga. Pedir esmola para minha irmãzinha? A irmã que sempre fez tudo certo, que tem uma carreira de sucesso, o filho perfeito e, aparentemente, um império imobiliário? Não, obrigada. A antiga Amanda estava ressurgindo, defensiva, orgulhosa, incapaz de admitir vulnerabilidade sem envolvê-la em farpas. Orgulho é caro, observei. Quase te custou a moradia e o que sobrou do nosso relacionamento. Ela desviou o olhar, piscando rapidamente. Então, o que acontece agora? Você vai me despejar? Enfiei a mão na bolsa e tirei os documentos que Benjamin havia enviado por e-mail, que eu havia impresso na enfermaria. Este é um contrato formal de locação, expliquei, deslizando-o sobre a mesa. Prazo de 1 ano, aluguel mensal de $2.200, o valor justo de mercado, com vencimento no primeiro dia de cada mês. Multas por atraso se aplicam após o dia 5. Sem exceções especiais ou descontos familiares, mas também sem aumentos arbitrários. Amanda folheou as páginas, surpresa evidente no rosto. Você ainda está disposta a me alugar depois de tudo? Você é tia do Tyler. Apesar das nossas diferenças, vocês são da família. Não quero atrapalhar sua situação de moradia se encontrarmos uma solução que funcione para todos. Ela me observou, a desconfiança dando lugar a um alívio cauteloso. Qual é o problema? Sem problema, apenas limites. Este é um acordo comercial, não emocional. Você paga o aluguel em dia, respeita o imóvel e mantemos uma relação profissional entre locador e inquilino. E a minha situação de dívida, pensei bastante. Não vou pagar por você. Isso só permitiria que o mesmo comportamento se repetisse. Mas tenho uma proposta. Descrevi minha oferta. Eu emprestaria o dinheiro para ela pagar suas dívidas com juros altos, mas ela me pagaria por meio de um plano de pagamento estruturado com juros razoáveis, garantido por um acordo judicial. Além disso, ela precisaria frequentar aconselhamento financeiro e grupos de apoio para viciados em jogos de azar. Isso é justo mesmo, admitiu Amanda após ouvir os termos. Mais do que justo, considerando o que eu fiz. Não se trata de punição, Amanda. Trata-se de quebrar padrões destrutivos. Antes que ela pudesse responder, meu celular vibrou com uma mensagem da Natalie. O Tyler abriu os olhos durante os testes de reflexo. O médico disse para vir agora. Levantei-me abruptamente. Preciso ir. O Tyler está mostrando sinais de consciência. Amanda também se levantou, com a incerteza estampada no rosto. Posso, tudo bem se eu for também, para vê-lo? O pedido me surpreendeu. Em todos os dias desde o acidente, Amanda havia demonstrado interesse mínimo pela condição de Tyler. Mas a vulnerabilidade em sua expressão parecia genuína. Tudo bem, concordei. Mas se for demais para ele, ou se a equipe médica se opuser, você precisará ir embora imediatamente. Corremos de volta para a UTI, onde o Dr. Wells e 2 enfermeiras estavam reunidos ao redor da cama de Tyler. Ao entrarmos, vi o que havia motivado a mensagem urgente. Os olhos de Tyler estavam de fato abertos, embora desfocados, piscando lentamente contra a luz do quarto. Tyler, dizia o Dr. Wells, consegue me ouvir? Pisque 2 vezes se conseguir me ouvir. Prendemos a respiração. Uma piscada lenta, depois outra. Ótimo, disse o Dr. Wells, encorajando-o, sua mãe está aqui. Consegue olhar para ela? Fui para o lado da cama, em frente ao médico, com Amanda parada perto da porta. Os olhos de Tyler se voltaram para mim, com dificuldade para se concentrar. Oi, querida, eu disse, com a voz embargada. É a mamãe. Estou bem aqui. Por um momento, não houve reconhecimento em seu olhar. Então seus lábios se moveram levemente, formando o que poderia ter sido uma tentativa de mãe, embora nenhum som tenha saído do tubo de respiração. Não tente falar, instruiu o Dr. Wells gentilmente. Você tem um tubo ajudando você a respirar. Apenas descanse.
A conexão durou apenas alguns segundos antes que os olhos de Tyler se fechassem novamente, mas foi o suficiente para me fazer chorar. Este é um excelente progresso, garantiu-me o Dr. Wells. O fato de ele ser receptivo, reconhecer você e tentar se comunicar são todos sinais positivos. Assenti, emocionado demais para conseguir falar. Quando finalmente ergui os olhos, vi Amanda observando da porta, com os olhos marejados de lágrimas. Ao longo da semana seguinte, a melhora de Tyler continuou constante. O tubo de respiração foi removido e substituído por uma cânula nasal. Ele começou a falar frases curtas, a reconhecer rostos familiares e até a assistir a desenhos animados curtos no tablet que Hannah trouxera de casa. A parte do crânio que haviam removido precisaria ser recolocada em uma cirurgia futura, mas, por enquanto, um capacete especial protegia a área vulnerável quando ele estava acordado. Durante todo esse tempo, Amanda se tornou uma presença mais regular. Ela não ficava muito tempo durante as visitas, claramente desconfortável em ambientes hospitalares, mas vinha dia sim, dia não, trazendo pequenos presentes, um novo dinossauro de pelúcia, revistas em quadrinhos, uma luz noturna com tema espacial que projetava estrelas no teto. A tia Amanda trouxe uma coisa legal para você hoje, contei a Tyler durante uma dessas visitas, 2 semanas após sua segunda cirurgia. Ele estava sentado na cama, ainda fraco, mas cada vez mais alerta. É outro dinossauro? Perguntou, com a fala um pouco mais lenta do que antes, mas melhorando a cada dia. Amanda riu, tirando um pacotinho da bolsa. Desta vez não, amigo. É um kit de foguete modelo que podemos construir juntos quando você estiver se sentindo melhor. O rosto de Tyler se iluminou. Incrível! Eu adoro foguetes. Eu lembro, disse Amanda suavemente. E percebi que ela realmente se lembrava, ela o ouvirá falando sobre o espaço durante uma de suas raras visitas à nossa casa meses atrás. Foi um detalhe, mas o fato de ela ter prestado atenção o suficiente para se lembrar do interesse dele me tocou inesperadamente. Mais tarde, enquanto eu acompanhava Amanda até o elevador, ela parou antes de apertar o botão de chamada. Assinei o contrato de locação, disse ela, tirando o documento dobrado da bolsa. E pesquisei sobre aquelas sessões de aconselhamento financeiro que você mencionou. Que bom, respondi, genuinamente satisfeito com a iniciativa dela. Eu também queria que você soubesse, me desculpe. Não só pela questão do aluguel, mas por tudo. Pelo jeito como tratei você e o Tyler ao longo dos anos. Ela olhou para o chão, estranhamente vulnerável. Eu sempre tive inveja de você, sabia? Inveja de mim? Não consegui esconder minha surpresa. Mas você sempre foi o favorito, aquele que tinha tudo. Eu tenho coisas, ela corrigiu. Você tem força, independência, conexões reais com pessoas que realmente se importam com você, não apenas com o que você pode fazer por elas. Ela gesticulou em direção ao quarto de Tyler. Um filho que se ilumina quando você entra no quarto. Você sabe o quanto isso é valioso? Antes que eu pudesse responder, o elevador chegou. Amanda entrou e segurou a porta aberta por mais um instante. Estou tentando melhorar, disse ela simplesmente. É mais difícil do que eu imaginava. Conforme as portas se fechavam entre nós, percebi que, pela primeira vez em nossas vidas adultas, minha irmã e eu poderíamos estar caminhando em direção a um relacionamento autêntico, não a irmandade perfeita dos sonhos de infância, mas algo real, com limites e respeito de ambos os lados. O caminho à frente seria desafiador, tanto para a recuperação de Tyler quanto para a cura da nossa família. Mas, pela primeira vez, senti a esperança de que todos nós poderíamos sair mais fortes desta crise do que antes. 3 meses após o acidente de Tyler, finalmente voltamos para casa. O retorno não foi nada parecido com o que eu havia imaginado durante aqueles primeiros e aterrorizantes dias na UTI. Eu havia imaginado carregar meu filho fraco e quase inconsciente para dentro de casa, montar uma cama de hospital na sala de estar e, essencialmente, criar uma unidade de enfermagem domiciliar. Em vez disso, Tyler entrou pela porta da frente sozinho, seu capacete com tema espacial protegendo a área ainda em cicatrização de seu crânio, um largo sorriso iluminando seu rosto quando ele viu o cartazam Bem-vindo ao Lar, Tyler que Hannah e Marcus tinham pendurado na sala de estar. Meus legos, exclamou ele, avistando sua dourada coleção exatamente como a havia deixado na manhã do acidente. Mãe, posso construir alguma coisa?
Depois que você descansar um pouco, concordei, sabendo que seus níveis de energia ainda oscilavam drasticamente. E lembre-se do que o Dr. Wells disse sobre fazer pausas. A recuperação de Tyler foi notável, mas não isenta de desafios. A equipe neurológica foi honesta comigo sobre o que esperar. Embora ele tivesse recuperado a maioria das funções motoras e sua personalidade permanecesse intacta, ele tinha dificuldades com a memória de curto prazo, frustrava-se facilmente e cansava-se rapidamente. Teria meses de terapia ambulatorial pela frente, e o capacete protetor permaneceria até a cirurgia de substituição do crânio, que aconteceria em mais 3 meses. Mas ele estava vivo. Estava em casa. E ainda era o meu Tyler, talvez um pouco diferente, mas sua curiosidade, gentileza e imaginação permaneciam intactas pelo trauma sofrido por seu jovem cérebro. Enquanto Tyler se acomodava no sofá com um documentário sobre dinossauros, sua obsessão atual tendo se expandido para incluir a paleontologia, desfiz as malas do hospital com as quais vivemos por 92 dias. Hannah havia limpado a casa minuciosamente antes da nossa chegada, chegando a colocar flores frescas na mesa da cozinha. Uma batida na porta revelou Marcos segurando uma lasanha caseira. Imaginei que cozinhar era a última coisa com que você precisava se preocupar hoje à noite, disse ele, com os cantos dos olhos se enrugando com seu sorriso gentil. Você é um salva-vidas, eu disse a ele, aceitando o prato com gratidão. Quer entrar? Tyler adoraria te ver. A noite se transformou em uma recepção improvisada, com Hannah chegando da escola com cupcakes, e até Benjamin passando por lá com um vale-presente para um serviço de entrega de refeições. Em meio a tudo isso, Tyler absorvia a atenção, exibindo seus novos conhecimentos médicos. Você sabia que o cérebro humano parece gelatina? E colecionando promessas de passeios futuros assim que recuperasse as forças. Amanda estava notavelmente ausente, embora tenha enviado uma mensagem antes: espero que o baile corra bem. Passo por aqui amanhã. Não quero sobrecarregar até no primeiro dia de volta. A consideração me surpreendeu, uma das muitas pequenas mudanças que observei na minha irmã nos últimos meses. Ela vinha cumprindo rigorosamente o nosso novo contrato de locação, pagando o aluguel em dia e até ajudando com a manutenção do duplex sem que ninguém pedisse. Nossas conversas permaneceram um tanto forçadas, décadas de disfunção não apagadas por uma única crise, mas o esforço de ambas as partes foi genuíno. Depois que todos foram embora e Tyler estava aconchegado em sua própria cama pela primeira vez em meses, cercado por seus bichinhos de pelúcia favoritos, com a luz noturna projetando estrelas no teto, finalmente me permiti respirar de verdade. Sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá, peguei o diário que havia começado a escrever durante a hospitalização de Tyler e abri uma nova página para registrar este dia marcante. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Tyler já acordado, arrumando cuidadosamente suas peças de Lego no chão da sala. E aí, amigo, eu disse, ajoelhando-me ao lado dele. Você deveria ter me acordado se precisava de ajuda. Eu não precisava de ajuda, ele respondeu, com a concentração evidente enquanto conectava duas peças difíceis. E você estava dormindo tão bem. Seu pequeno gesto de consideração me deu um nó na garganta. Ao longo de sua recuperação, Tyler demonstrou uma empatia extraordinária, frequentemente perguntando como eu estava me sentindo ou insistindo para que eu fizesse pausas em sua cabeceira. A aprovação amadureceu de maneiras tão comoventes quanto belas de se testemunhar. Nossa nova rotina se estabeleceu rapidamente. Manhãs para medicação, café da manhã e atividades leves. Tardes para consultas de terapia, fisioterapia às segundas e quartas, terapia cognitiva às terças e quintas, com as sextas reservadas para descanso. Eu havia combinado de continuar trabalhando remotamente por tempo indeterminado, com meus clientes compreensivos e solidários com a nossa situação. Amanda chegou como prometido no dia seguinte ao nosso retorno, trazendo uma sacola de presentes contendo um modelo de sistema solar para pendurar no teto de Tyler. Isso é incrível, exclamou Tyler, examinando os planetas detalhados. Mãe, podemos pendurar hoje? Precisamos dos ganchos certos, expliquei. Talvez a tia Amanda possa nos ajudar a instalar neste fim de semana. Amanda pareceu surpresa com o convite, mas assentiu rapidamente. Eu adoraria. Depois que Tyler foi descansar em seu quarto, ainda se cansando facilmente das interações sociais, Amanda e eu nos sentamos à mesa da cozinha, um eco de muitas conversas desconfortáveis ao longo de nossas vidas. O lugar parece bom, disse ela, olhando ao redor. Imutável, quero dizer.
Como se você nunca tivesse ido embora. Graças a Hannah e ao Marcos, agradeci. Eles deixaram tudo pronto para nós. Amanda sentiu, com um lampejo de algo parecido com inveja no rosto. Você tem bons amigos. Tenho sim, concordei, decidindo estender a mão. E família também. Você tem estado diferente desde que tudo aconteceu. No bom sentido. Amanda traçou um padrão na mesa com a ponta do dedo, evitando contato visual. A terapia financeira ajudou. E o outro grupo, o de apostas. Eu não queria ir no começo, mas tem sido esclarecedor. Que bom. Vendi minhas bolsas de grife, continuou ela, ainda sem olhar para cima. E algumas joias. Já paguei quase metade do que te devo. Isso me surpreendeu de verdade. A coleção de grife de Amanda era seu orgulho e alegria, muitas vezes comprada em detrimento de necessidades mais práticas. Isso é, nossa, Amanda, isso é um grande passo. Ela deu de ombros, finalmente encontrando meu olhar. São só coisas. Quando viu Tyler naquela cama de hospital, mudou alguma coisa. Me fez perceber o quão idiota era tudo aquilo, se importar tanto com coisas e status. Antes que eu pudesse responder, Tyler ligou do quarto, precisando de ajuda com a medicação. Quando voltei, Amanda já havia se recomposto, o momento de vulnerabilidade havia passado, mas não havia sido esquecido. O fim de semana trouxe outro marco, nosso primeiro jantar em família desde que Tyler voltou para casa. Amanda chegou pontualmente, me ajudando a preparar uma refeição simples, enquanto Tyler supervisionava de seu posto no balcão da cozinha, dando dicas de especialista sobre temperos para molhos de macarrão. Quando nos sentamos para comer, fiquei impressionada com o quão comum, porém extraordinário, o momento parecia. Meu filho, vivo e melhorando a cada dia. Minha irmã, fazendo esforços genuínos para mudar. Eu, mais forte e mais seguro dos meus limites do que nunca. Vou voltar para a escola quando estiver melhor, anunciou Tyler entre mordidas no pão de alho. E vou ser médico. Ou talvez um médico astronauta para emergências espaciais. Amanda sorriu. Parece perfeito para você, amigo. Você certamente tem experiência médica suficiente para começar. O Dr. Wells diz que meu cérebro é super interessante, informou Tyler, orgulhoso. Ele vai escrever um artigo sobre isso para a Faculdade de Medicina. Diário médico, corrigi gentilmente. E sim, sua recuperação tem sido impressionante. Os médicos aprenderam muito com você. Enquanto Tyler começava a explicar detalhadamente sua próxima cirurgia de substituição do crânio, com efeitos sonoros que fizeram Amanda estremecer, senti uma profunda gratidão me invadir. Não apenas pela sobrevivência e recuperação de Tyler, mas pelos presentes inesperados que surgiram da nossa crise, um novo entendimento com minha irmã, uma apreciação mais profunda pela minha rede de apoio e uma confiança inabalável na minha própria força. 6 meses após o acidente, a vida havia encontrado um novo normal. Tyler retornou à escola em meio período, com o crânio reconstruído com sucesso, embora ainda frequentasse sessões de terapia e se cansasse com mais facilidade do que antes. Seus professores desenvolveram um currículo adaptado para atender às suas necessidades e, ao mesmo tempo, desafiar sua mente aguçada. Amanda e eu tínhamos estabelecido um relacionamento que, embora não fosse perfeito, era mais honesto do que nunca. Ela pagava o aluguel em dia, frequentava grupos de apoio e até começou a ter aulas na faculdade comunitária, pequenos passos em direção a mais independência e responsabilidade. Quanto a mim, percebi que havia mudado de maneiras sutis e profundas. Não evitei mais o confronto a todo custo, tendo aprendido que limites não eram apenas importantes, mas essenciais. Falei mais diretamente, tomei decisões com mais confiança e valorizei meu próprio julgamento de maneiras que nunca havia feito antes. Certa noite, enquanto Tyler e eu estávamos sentados na varanda dos fundos assistindo ao pôr do sol, um ritual que havíamos desenvolvido desde a recuperação dele, ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você está feliz com o que aconteceu? Não pela parte do acidente, mas pelas outras coisas. Como assim, amigo? Ele franziu a testa, procurando as palavras certas, algo com que às vezes ainda lutava. Como com a tia Amanda. E você sendo mais corajoso agora. Sua percepção me assustou. Como você sabe que eu sou mais corajoso? Tyler deu de ombros. Você fala diferente.
Seja mais ereto. Não deixe que as pessoas te deixem triste novamente. Ele fez uma pausa e acrescentou, com a sabedoria simples da infância: você sabe quem você é agora. Puxei-o para perto, aquela criança extraordinária que tinha passado por tanta coisa e ainda enxergava o mundo com tanta clareza. Você tem razão, admiti. Às vezes, os momentos mais difíceis nos ensinam as lições mais importantes. Não estou feliz com o que aconteceu com você e eu tiraria sua dor num piscar de olhos, se pudesse. Mas sou grata pelo que aprendemos, por como nos fortalecemos juntos. Tyler assentiu seriamente. Como meu médico disse, a gente se adapta e supera. Exatamente assim, concordei, observando os últimos raios de sol dourarem seu perfil. A jornada não foi aquela que eu teria escolhido, o terror de quase perder meu filho, a traição da minha irmã, os meses de incerteza e recuperação. Mas, em meio a tudo isso, descobri verdades que talvez nunca tivesse aprendido de outra forma, que eu era mais forte do que imaginava, que limites eram atos de amor e não de egoísmo, e que, às vezes, as crises mais dolorosas levavam à cura mais profunda. Quando Tyler começou a apontar as primeiras estrelas da noite que apareciam no céu escuro, nomeando constelações que ele havia memorizado durante as longas noites no hospital, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo e a ele: levar essas lições adiante, continuar construindo uma vida onde a autenticidade e o respeito próprio fossem fundamentos e não aspirações. Nossa história não havia acabado. De muitas maneiras, parecia que estávamos apenas começando um novo capítulo. Quaisquer que fossem os desafios que nos aguardavam, nós os enfrentaríamos juntos, mais fortes por termos superado a tempestade. E você? Já teve que enfrentar um familiar que se aproveitou da sua gentileza ou passou por uma crise que, no fim das contas, levou a uma mudança positiva? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que a força muitas vezes emerge dos nossos momentos mais difíceis. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. E lembre-se, às vezes, as palavras mais poderosas que podemos aprender a dizer são simplesmente: chega.